A paz, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube para participarmos de mais um encontro com Jesus, ou mesmo ir até o encontro dele. Aqui em Marcos 1, 12 até o 15, Jesus está no deserto antes de ir para a sua missão de anunciar o reino, de convidar o mundo à conversão. Jesus primeiro experimenta o deserto. Lá, o local onde ele é tentado, onde ele precisa vencer as tentações para chegar então em uma outra etapa de sua vida, numa outra fase da sua caminhada em missão, enquanto esteve conosco aqui na terra. Olhando para a vida de Jesus, nós também devemos olhar para a nossa própria história e observar a necessidade que temos de um tempo de deserto, de um tempo de preparação. Ora, nós não estamos fazendo uma caminhada para o céu isenta de provações. Não. Não existe uma vida cristã sem tentações. Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, a rezarmos pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação. No entanto, ele não nos ensinou a dizer: livra-nos e nunca permita que na nossa vida aconteça nenhuma tentação. Ou seja, a tentação como parte de uma provação para a nossa glorificação em Deus entra na nossa história como uma forma de também nós acrescentarmos algum tipo de mérito para a salvação que alcançamos e recebemos sem nenhum mérito, simplesmente pelo fato da cruz. A cruz, ela traz para nós a salvação, e isso é um fato. E é dada para todos, mediante a aceitação ao convite de nosso Senhor, a esse convite de conversão. Então esse tempo agora, esse tempo oportuno de deserto, é um tempo onde nós podemos também vivenciar uma preparação para recebê-lo, ou para entrar na sua presença de um modo muito mais concreto, de um modo realmente sem nenhum tipo de véu, né? Sem nenhum tipo de obscuridade. As tentações fortaleceram Jesus para a sua vida pública. Também olhando por esse prisma, nós podemos perceber como também elas podem servir para nós como degraus. Ora, não devemos buscar as tentações, não devemos ir para situações tentadoras, não, de maneira alguma. Mas, ainda que não as busquemos, as tentações virão sobre nossa vida. Mas quando estas vierem, elas não podem ser para nós uma ocasião de pecado, embora seja quando nós não vencemos a tentação, ela será sempre uma ocasião de pecado, se não a vencermos. Mas, por outro lado, com a graça de Deus, podemos fazer das tentações, quando elas chegam até nós, uma oportunidade de santificação. Sim, como eu disse, não se baseando em nossas próprias forças, não, muito pelo contrário. Com o dom da humildade, permitir que nosso Senhor nos ajude a superar as tentações que possam vir na nossa vida. Diante de uma tentação, devemos
entendê-la para vencê-la. É muito difícil vencer uma tentação simplesmente enfiando a cabeça num buraco, simplesmente tapando os olhos para não vê-la. Não há vitória, não se poderá vencer desse jeito. Por quê? Porque baixando a guarda, baixando as armas que podem nos proteger, nós ficamos realmente totalmente vulneráveis. Sim, então devemos enfrentar uma tentação. Ora, se não há outra alternativa, se nós podemos sair daquela situação de tentação, devemos sair. Mas se eu não posso sair daquela situação de tentação, veja aqui, Jesus estava no deserto e lá ele foi tentado. Ora, ele tinha ali um propósito, ele iria ficar 40 dias no deserto. Ora, ele tinha que enfrentar as tentações que foram até ele. E conhecendo todas aquelas tentações, ele pôde vencê-las. Do mesmo modo, quando vem sobre nós uma tentação, a qual nós não podemos se esquivar, nós não podemos facilmente tirar da nossa frente, então devemos entendê-la para poder superá-la. Entender a situação e vencê-la. Não seria uma ressignificação do problema, não é isso, mas ir na raiz da questão para poder identificar ali a sua origem, a origem daquele mal e enfim vencer. Jesus tinha plena consciência disso, tinha plena consciência de todas as suas tentações. Que no deserto da vida saibamos nos fortalecer para a missão. Peçamos isso hoje a nosso Senhor na nossa oração. Força para a missão, força para vencer as tentações. E assim, santificados, fortalecidos, possamos anunciar também a palavra. Anunciar a chegada desse reino que era tão iminente. É tão iminente quando falamos que é presente na nossa vida, na nossa realidade, mas ao mesmo tempo aquele reino que plenamente será também entre nós e ao mesmo tempo aquele encontro com Jesus na nossa Páscoa, de modo que nós estamos assim vivendo essa realidade de um eminente encontro com Jesus, né? No sentido da morte, ou até mesmo no retorno dele. Aguardemos então com o coração fortalecido. Aguardemos com o coração confiante e felizes, porque fomos eleitos para atravessar o deserto com Cristo, nesta fase de preparação para irmos ao seu encontro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.